Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais um encontro. Aqui quem está falando é a professora Ale Matos. Vou dar continuidade ao nosso trabalho, que nós fizemos agora há pouco, sobre a atividade 1, que tratava justamente o quê? A parte de gráficos, né, trabalhando as competências 1, 2 e 3. Para quem não assistiu ainda, né, essa atividade 1, depois entra lá no nosso canalzinho do YouTube, alenúmeros.com.br, ou então entra no nosso site, alenúmeros.com.br, que você vai encontrar o material lá, beleza? Vem comigo. Então vamos lá. Hoje, o que eu quero apresentar para vocês? Eu não vou resolver como se fosse eu dando a aula, né? Eu quero mostrar assim, eu preparei os slides para que você possa utilizar e você aplicar com seus alunos. Só vou dar, na verdade, assim, mostrar como que eu faço na minha aula, beleza? E aí você pode ir incrementando, lógico, né? Vocês são super criativos. O que eu quero trabalhar? Na verdade, a gente vai trabalhar as medidas de tendência central na estatística. Então, média, moda e mediana, beleza? Qual é a minha expectativa de aprendizagem com o meu aluno? Eu tenho que terminar a aula, tenho que, através da atividade, perceber que eles conseguiram entender, interpretar e concluir o que é a média, a moda e a mediana. Saber calcular, né? Eu quero saber qual é a média de altura, qual é a média de idade, eles saibam, na verdade, mexer. A média simples, aritmética. Peguei esse conteúdo porque cai sempre no Enem, né? Então é um conteúdo que vem desde o seu quinto aninho, quarto aninho, já começa a ter o primeiro contato com estatística, né? Com gráficos. Então eu já peguei esse conteúdo para, né, eles já se sentirem seguros e participarem mais da aula. O que eu quero? Que eles identifiquem quais as medidas de tendência central melhor representam uma determinada situação. Não adianta nada ele saber calcular, eu sei calcular a média, sei o que é moda e mediana. Se ele não sabe para que serve, qual é o significado daquilo ali dentro de um contexto, né, dentro de uma situação problema. Então essa é a ideia que eu preciso na aula de hoje. A minha expectativa de aprendizagem com os alunos é essa aí, beleza? O que eu vou propor para eles? Para a gente iniciar esse negócio gostoso, eu vou separar em grupos, pedir que eles separem em grupos, né? Grupinhos de 4, 5, 6 no máximo, né? De acordo com a quantidade também que você tiver, né? A sua realidade de turma, beleza? E aí eu vou falar para eles o seguinte, eu quero que vocês façam uma pesquisa aqui na sala sobre a altura dos alunos dessa turma. Então eu especifiquei que seria a altura dos alunos. Podia ter falado sobre preferência de jogo, time de futebol, mas eu queria trabalhar com a altura. Vou mostrar já por que eu vou trabalhar com a altura. Aí, primeira coisa, eles sentam, aí se reuniram, eu falo, gente, perguntas que precisa para a gente desenvolver qualquer pesquisa, né, estatística. Qual é a pergunta que você vai fazer na pesquisa? Então, beleza, se eu vou estar trabalhando a altura, então eu vou coletar as informações a respeito da altura dos meus colegas na minha turma. Então, qual é a pergunta que eu vou fazer? Vou registrar como se fosse um formuláriozinho mesmo, um questionáriozinho. Como que você vai fazer essa coleta? Eu estou aqui num grupo de 5. Eu vou especificar que 2 colegas vão fazer a coleta, então. E vai coletar como? Os meninos de repente não sabem a altura. Eu acho que eu tenho 1,66, mas eu não tenho certeza. Como que eles vão coletar? Vão precisar de que materiais? Eita, de repente uma fita métrica. Vão precisar para aquele momento. Beleza. Então, materiais que a gente vai precisar para aquilo ali. Não, professor, só tenho régua. Vamos para a parede e vamos tentar medir usando a régua. A gente vai tentar utilizar o instrumento que a gente tem ali. Beleza? Vai ter gente que vai fazer, né, que já sabe que a medida de um palmo vale tantos centímetros. Aí pode fazer isso também. Beleza? A gente vai ter um valor aproximado. Como que você vai registrar essa resposta? Essa já é a primeira parte, assim, bem importante. Por quê? Quando eu falo a minha altura, eu tenho 1,66. Aí o meu colega tem 1,57. O outro colega tem 1,83. Beleza, eu vou coletando esses valores. Mas como que eu vou organizar esses valores? Na primeira atividade que a gente trabalhou com gráficos, a gente não tinha números tão diferentes. Então a gente conseguia, na verdade, botar num gráfico de linhas, né, num gráfico de barras, ficava de uma forma clara. Aqui eu já cutuco eles. E agora? Já pensou? A gente vai fazer, para todos esses valores, a gente vai distribuir 1,45, 1,52. Qual vai ser, né, o gráfico, de repente, que a gente vai utilizar? Qual vai ser a ferramenta melhor para essa situação? Eu já deixo eles pensando. Aí eu botei, será que os gráficos estudados na atividade 1, que foi a atividade passada, linhas e colunas vão fazer sentido? Foi o que eu acabei de falar, né? Então eles vão ficar questionando, beleza? Boto eles em ação, vamos lá. Fizeram a relação que vocês vão fazer, a forma que vocês vão coletar os dados, onde vocês vão registrar, beleza, ação. Aí eles começam. Aí eles vão coletando os dados e vão registrando, beleza? Coletaram os dados e registraram, aí chega no primeiro problema.
Suponha que essa turma, a sua turma, tem uma variação de altura de 1,45 até 1,85. Como que a gente vai distribuir esses dados de uma forma que fique clara, que eu consiga perceber num gráfico, né, uma forma assim, que o gráfico que foi que a gente estudou na aula passada seja realmente viável, né, seja alguma assim, uma coisa que facilite a informação, a leitura dos dados. Aí eles começam a discutir, putz, professora, como que eu posso fazer de 1,45 a 1,85? E sempre tem aquele aluno que fala assim, ué, professora, a gente não pode dividir em classes? Aí eu, beleza, tá vendo? Já é um aluno que já relembrou, né? Já trouxe informações que ele já estudou no passado. Exatamente. Então eu vou dividir em classes. Por quê? Porque os números são muito diferentes. Então eu não vou ficar registrando como se fosse linha, né? Um gráficozinho de linha de jeito nenhum. Aí eles pensam, tá, então o que eu faço? Ah, aí você vai explicar, eles vão chegar a essa conclusão com vocês. De 1,85 até 1,45, né? A diferença é o quê? De 40 centímetros. Aí uma menina fala, professor, eu posso dividir em 4 classes? Pode. Ah, 0,40 por 4. Tranquilo. Vai ficar 0,10. Aí o outro coleguinha fala assim, eu quero dividir em 5. Posso no meu? Pode. Então eles vão dividir da forma que eles acharem mais interessante para eles. Cada grupo vai dividir do seu jeito. Beleza? Suponha então que tenha dividido 0,40 em 4. Aí ficou 10 centímetros, 0,10. Aí eu peço para eles agora que vocês já dividiram, né, de 0,10, 0,10, registrem para mim e deixem eles registrando. E aí eu proponho o seguinte, depois que vocês tiverem todos os registros, eu quero que vocês tentem fazer um gráfico que me apresente, que seja para mim, na hora que eu bater o olho, eu consiga visualizar a informação e bem fácil. Dou um tempinho para eles fazerem. Nisso ali eles ficam quebrando cabeça, rabiscando. Aí tem aluno que quer fazer gráfico de setores. Eu falei, como que vai fazer? Eu vou passando, circulando e percebendo. E eles vão discutindo entre eles. Beleza? Deixa eu fazer. Aí olha só o que me aparece. Um dos grupos da turma. Olha que bacana. Que foi justamente o grupo que a menina pediu para mim. Professor, eu posso dividir em 4 classes? Eu falei, pode. Olha como que ela fez. Eles fizeram, né? E organizaram bonitinho. De 1,45 até 1,55 é o primeiro. De 1,55 até 1,65. Ou seja, eles já começam com a ideia do quê? Dos intervalos também. Que a gente vai ver lá nos conjuntos, né? Então já a gente vai estar trabalhando, retrabalhando, na verdade, essa ideia. Eles montam, e aí eles foram registrando, 5, 7, 10, 4. Eu consigo, qualquer aluno consegue perceber, então que tem 5 alunos que estão entre 1,45 e 1,55. Tem 7 que estão entre 1,55 e 1,65. E assim vai.